E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bá, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de dicas da Bá. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu classifico as minhas leituras, como eu classifico os livros que eu finalizei. Então, se você estiver curioso para saber, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. A classificação que eu faço, ela é basicamente bem simples, né? Que nem a do Scooby, que nem do Goodreads também é assim, de 5 estrelas, vai de 1 a 5 estrelas. Claro que entre essas 1 e 5 estrelas, tem as variações, né? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e 5. Não, só para no 5 mesmo. O máximo é 5 estrelas. E eu classifico os meus livros de acordo com essa classificação, varia de 1 a 5 estrelas. Eu não vou falar das quebradas, eu vou falar apenas dos números inteiros e por que eu classifico de tal forma. Quais são os meus critérios para classificar dessa forma, tá bom? E eu vou exemplificar com alguns livros que eu classifiquei dentro dessa numeração. Eu procurei falar de livros mais recentes. Então, todos os livros do 2 ao 5 são livros que eu li esse ano. O único 1 estrela é um livro de um outro ano aí, que eu não li nenhum livro 1 estrela esse ano até o momento. Então, não tenho como classificar dentro desse período. Mas todos os outros são leituras recentes e eu vou explicar direitinho para vocês quais são os meus critérios. Vamos lá, começando por um livro 1 estrela, né? Primeiro livro que eu vou falar com vocês é O Ame o Que É Seu, da Emily Giffin. Por que eu dei 1 estrela? Por que eu dou 1 estrela para um livro e por que eu dei 1 estrela para esse livro? Primeiro, que todos os livros eles começam 5 estrelas para mim. E aí, ao longo da leitura, eles vão perdendo as estrelas, vão perdendo meia, vai perdendo uma. Se eu for me desagradando da história, aí eu vou cortando estrelas dentro dessa classificação. No caso, se eu finalizo um livro, recentemente eu tomei a decisão, se eu finalizo o livro, ele vai terminar sempre com 1,5 estrela. Eu não dou mais 1 estrela apenas para o livro, porque se eu conseguir finalizar é porque ele me fez chegar até aí, né? Mesmo na força do ódio, e isso é muito importante. Mas nesse caso aqui, da Emily Giffin, O Ame o Que É Seu, eu não gostei de nada no livro. Eu finalizei a leitura, mas eu finalizei assim na força do ódio mesmo, porque, gente, sinceramente, eu não sei o que estava dando na cabeça da autora ao escrever esse livro. Eu não gostei da protagonista, eu não gostei do drama que ela fez. Eu vou contar basicamente a história, porque quando a gente não gosta de um livro, parece que a história ela gruda na gente, a gente não esquece, independente do tempo que passe. Mas o que vai acontecer aqui nessa história? A protagonista, ela um belo dia, ela tá lá casada, feliz, no relacionamento dela, vivendo a vida dela, até que um dia ela atravessar a rua, ela cruza com um ex-namorado, um cara com quem ela teve um relacionamento muito intenso e que eles eram muito felizes e eles terminaram de uma forma bem ruim. Então ela tem um término ali que não foi um término ok, mas foi um término bem dramático, né? Eles não eram um casal bom um pro outro, eles não eram, eles simplesmente não eram bons um para o outro, né, no caso. E aí eles terminaram, cada um seguiu a própria vida, etc e tal, ele também num outro relacionamento, ela se casou, foi viver a vida dela. Só que agora esse cara, ele volta e meia tá eles estão se encontrando. Eu acho que é porque eles têm amigos em comum, alguma coisa assim, mas ele volta para a vida dela. E ela começa a se questionar, ela começa a olhar para o próprio relacionamento dela e ver vários defeitos, e ver vários problemas, e ver várias situações que ela não tá feliz, e até aí tudo ok. Mas o problema principal é quando ela começa a comparar com o que ela viveu com o outro, né? E ela começa a comparar a história atual com o outro, ela começa a nos e se eu ficasse com o outro, como seria? E porque o outro era isso, eu achei isso de uma deslealdade absurda, ao ponto de quase ela chegar a trair o próprio marido. Não lembro se ela trai, alguma coisa assim. Mas vou dar spoiler pra vocês aqui nessa parte. Mas ao final ela decide que realmente eles não serviam para o outro, ela volta a si. Parece quando a pessoa tem uma crise de meia-idade,
que as pessoas falam muito isso de homem, né? Chega na crise de meia-idade, o cara vai e compra uma Ferrari, você tem dinheiro pra tal, né? Ou se endivida pra comprar um carrão, e ele vai ser dono de lancha. Basicamente isso, é crise de meia-idade, né? Quer voltar a ser garotão, sendo que já passou. É o que ela tava vivendo. Ela tem, sei lá, esse surto, né, de que a vida dela seria melhor se ela vivesse de outra forma. E não é bem assim, a verdade. Ela volta a si no final do livro e entra aí a questão do ame o que é seu. Você deve amar aquilo que você já tem e não ficar olhando pra grama do vizinho achando que ela é mais verde, né? É basicamente isso no livro, a lição que o livro te dá. Mas eu achei extremamente decepcionante, gente. Eu li assim, não era na época que eu ainda não abandonava livros, eu sentia um peso na consciência por abandonar livros. Hoje em dia isso não acontece. Se eu não gosto de um livro, se eu tô ficando, se o livro está me gerando muitos sentimentos ruins, assim, eu já abandono e sigo em frente, porque simplesmente não dá. E por isso que na época eu classifiquei ele com 1 estrela, porque no geral eu não gostei da história, o livro, e eu achei assim, as justificativas da protagonista muito ruins de verdade. E isso fez com que eu colocasse uma pá de cal em cima da autora, eu não leio mais nada dela por conta desse livro. Próximo, muito superficial, gente, muito superficial, e eu não gosto de histórias assim. Próximo, o livro que eu classifiquei ele com 2 estrelas, é uma leitura recente, que é o livro Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro, gente, eu achei ele, assim, ele também vem numa esteira, assim, de... O que vai acontecer? A mocinha, ela tá casada, ela se apaixona pelo cara, pelo marido dela na adolescência, e eles acabam se casando e eles vão viver uma vida de aventura, eles vão se mudar para outra cidade, e ali eles vão viver uma vida bem emocionante. E aí ele sofre um acidente e ele acaba desaparecendo e é dado como morto. E ela precisa se reerguer, ela precisa reconstruir a própria história. E ela vai fazer isso, ela vai reconstruir-se anos depois, né, que ele está desaparecido, não é algo imediato. Passam-se anos e não tem mesmo nenhuma notícia dele. E ela acaba reconstruindo a própria história, se apaixona novamente, ela está noiva. Ela volta para a cidade dela, que ela vivia em uma outra cidade, ela volta para a cidade dela, acaba assumindo outros trabalhos, assim, coisas que não eram relacionadas ao que ela fazia antigamente. E ali até que o marido dela acaba voltando, ele acaba sendo encontrado e descobrem que ele ficou perdido numa ilha, né, numa ilha deserta, e ele acabou sendo achado e ele tá vivo, né? E isso dá um nó na cabeça dela, porque ela não é mais aquela mulher com quem ele se casou, ele não é mais aquele homem com quem ela se casou. Os anos passaram e eles estão vivendo vidas distintas, completamente distintas. E todo o mote do livro é esse. Ela precisa dar uma nova chance, ela deve dar uma nova chance e retomar esse casamento, ou ela segue em frente, né? São questões que ela precisa analisar aí dentro do livro. Pra mim isso daí tá ok, essa premissa é interessante, eu achei muito curioso no livro e foi o que me motivou a ler. Só que tem algumas decisões ao longo do livro que a protagonista toma e atitudes que ela tem que eu achei assim muito baixo. Então eu preferi, não gostei de verdade, eu achei bem decepcionante e por isso eu classifiquei ele com 2 estrelas. São decisões que os autores tomam para as suas histórias, para o rumo das suas histórias, que simplesmente na minha visão, tá, gente? É apenas a minha opinião. Eu achei desnecessário, completamente desnecessário. Ela não precisava passar por isso para tomar essa decisão, sabe? Então, sem dar spoiler aqui, fiz resenha dele aqui no canal também, que vocês podem ir lá conferir. Mas na minha visão eu achei bem desnecessário e por isso não me agradou o livro e eu classifiquei ele com 2 estrelas. Próximo, 3 estrelas. Como que a gente classifica um livro 3 estrelas? É basicamente um livro bom, mas não tudo isso. É um livro bom, só. É tipo, sabe quando você vai classificar uma comida? Uma comida, existem comidas muito boas que você nunca esquece o gosto dela, mas tem comida que é simplesmente normal, entende? É basicamente isso. Eu escolhi esse livro aqui, ó,
O que Acontece em Londres, da Julia Quinn. Ele é um bom livro, um ótimo passatempo, mas ele não passa disso, gente. Ele é muito mais do mesmo dentro do universo aí dos romances de época. E eu me decepcionei com essa série, na verdade. O livro ele é até bacaninha, ele tem uma premissa engraçadinha, mas ao longo da história, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai e para. Tá, é bom, mas não é tudo isso. E por isso eu classifiquei ele com 3 estrelas. Ele é bom e só bom. Leiam, pode ler? Leiam, mas assim, não vai mudar a tua vida. É basicamente isso. E eu classifico dessa forma. Quando eu percebo que um livro ele não vai mudar muito a minha vida, mas ele me fez passar um bom tempo de leitura, eu não acho que foi um tempo perdido, eu classifico ele logo com 3 estrelas. Certo? E o próximo é 4 estrelas. Um livro 4 estrelas é um livro que é muito bom, mas deixou a desejar em alguma área. No caso, O Príncipe Cruel foi o meu livro 4 estrelas da vez. Eu achei ele um ótimo livro, a série depois fica ainda melhor, mas aqui a primeira parte dele é um drama adolescente bobo demais. E eu continuei porque muitas pessoas falaram, ele é muito bom, você vai gostar, ele tem uma trama política sensacional, e é verdade. Da metade pra frente tem uma trama política sensacional, mas a primeira metade é só um drama adolescente no mundo das fadas e a mocinha sofrendo um bullying terrível e o protagonista que é apaixonadinho por ela, que não sabe agir, né, com uma garota, e ele trata ela mal. Então a gente já entende muito bem isso, que é uma fórmula já bem batida, né, bem clichêzaça. Mas eu não tenho mais tolerância para esse tipo de atitude. Por isso que pra mim foi 4 estrelas, porque o livro é muito bom, mas esse drama adolescente é um saco. E por isso eu classifiquei esse livro com 4 estrelas, gente. Explicando novamente, é um livro, como eu classifico os 4 estrelas, livros ótimos, mas que deixaram a desejar em alguma parte, que vale a leitura, vale demais a leitura. Mas leia com a consciência de que ele está deixando a desejar em alguma parte, na minha opinião, é claro, né? Sempre é na minha opinião, gente. Todo mundo é livre para pensar diferente e opinar de forma diferente. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém e tá tudo bem. O último é um livro 5 estrelas. Eu escolhi, para exemplificar uns 5 estrelas, o livro Árvore dos Desejos, da Catherine Applegate. É esse livrinho que tá aparecendo aí para vocês. Esse livro eu achei ele maravilhoso, ele é um livro infanto-juvenil, ele é voltado para esse público infantil mesmo, mas que até os adultos vão se apaixonar, porque ele é lindo demais. Ele vai contar a história do Red, que é um carvalho que existe há centenas de anos no mesmo local. Acho que ele está centenas, uns 200 anos ali naquele mesmo local. E ele já viu de tudo acontecer, né, ali naquela região. E ele está sendo ameaçado, né, de ser cortado, de ser retirado dali, o que é bem triste. E ele vai ver algumas situações acontecendo. E ele é uma árvore dos desejos. Ao longo dos anos, em determinado período, as pessoas sempre vão até aquela árvore e penduram ali os desejos que elas querem, algo que elas desejem para si, que é uma tradição, se eu não me engano, irlandesa, que vai para os Estados Unidos através de uma jovenzinha que acaba morando ali naquela região, e anos, gerações antes, ela vai lá e pendura o seu primeiro desejo. E aquilo ali vira uma tradição entre as pessoas, né? E a árvore está sendo ameaçada e a gente vai ver várias situações ali acontecendo, porque antes do seu fim, né, do que ele imagina que seja seu fim, o Red ele quer realizar o desejo de uma pessoa, e ele escolhe uma pessoa especificamente, que é uma garotinha que mora em uma das casas que ficam de frente para ele. E ele decide que é o momento dele realizar o desejo dela, né? Ele vai fazer de tudo com a ajuda dos seus moradores, né? Que é um corvo, que são animais que vivem ali, né? São os esquilos, enfim. São vários animaizinhos que vivem ali naquela árvore, que fazem daquela árvore a sua moradia e que vão estar ajudando o Red a realizar esse desejo. Esse livro, gente, ele é lindo.
Ele é muito lindo. E eu acho que, para ser um livro 5 estrelas, além de ter uma escrita muito boa e de ser completo do início ao fim, ele tem que tocar, pelo menos a mim. Ele tem que tocar em uma parte do meu coração e me deixar emocionada. Ou me deixar mover mesmo, sabe? Me deixar emocionada com alguma coisa, ou muito alegre, ou muito eufórica com a leitura. E tem que mexer com o nosso emocional para ser um livro 5 estrelas. E esse livro, ele me emocionou demais, eu chorei algumas partes do livro e ele é lindo, gente, ele é lindo, eu super indico. Ele não é um livro grande, ele é um livro curto, até a edição dele tá muito linda, é da Intrínseca, eles fizeram um excelente trabalho. A imagem do Carvalho é linda, que chama super a atenção, e fora vocês não vão conseguir ver na imagem. Mas ele tem uns brilhinhos na capa dele que deixa o livro ainda mais fofo e mais maravilhoso. Ele dá uma sensação assim de sonho, de algo que vai se realizar, de um desejo mesmo que está se realizando. É um livro perfeito, perfeito, e que eu super indico. Ele provavelmente vai ser uma das minhas melhores leituras desse ano. E fica aqui a minha dica, leio. É assim que eu classifico um livro 5 estrelas. E eu acho que, espero que tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham gostado aí da forma como eu classifico as minhas leituras. E conta pra mim, como você classifica os seus livros, as suas leituras? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar um papo, tá bom? Aproveita e me indica qual foi o seu último livro 5 estrelas também, que eu vou amar conhecer e talvez, quem sabe, eu leia e também se torne um 5 estrelas pra mim. Bom, eu vou parando por aqui, lembrando que cada um dos livros que eu citei, tendo resenha lá no blog, eu vou deixar linkado para vocês, e o link também de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link, vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, certo? E é isso por hoje, não esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Vai seguir a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, @garotasentrelivros. Eu te espero por lá e te espero também no próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau!